Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. Ei, pera aí! Mas tá de... Esse auditório, quem veio aqui só por causa de dinheiro, levanta a mão. Quem veio aqui só para ganhar aviãozinho... Na minha cara, né? A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senhor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrado com muita gratidão. Descanse em paz, que você sempre será eterno em nossos corações. Para, porque eu já chorei e agora está na hora de você chorar e pode ser que eu estou me controlando. Homem não chora, hein? Já sabe. Essa foi a nota que o SBT fez lá com um post no X, né? O ex-Twitter. E isso reflete realmente o que nós estamos sentindo aqui. Nós somos muito gratos pelo Silvio Santos. Muito gratos mesmo. A gente vai fazer esse vídeo hoje, meus queridos heróis, comentando aqui sobre o falecimento deste grande comunicador. Para mim, uma das principais referências na comunicação mundial. Silvio Santos é simplesmente um dos maiores apresentadores do mundo. O cara é dono de uma TV que começou lá de baixo. E é com muito prazer que eu tenho o orgulho de ter nascido no mesmo país que esse cara nasceu. E assim, a gente tá meio desolado, como vocês estão vendo, porque Silvio Santos era um dos caras que poderia viver muito mais tempo. Talvez eternamente, né, Elvis Ventura? Beleza, pessoal, roda a vinheta que nós viemos aqui conversar com vocês sobre a morte, talvez um dos maiores ídolos do Brasil, né? Sim, sim. Essa notícia já está em todos os portais aqui do Brasil, já está em todo lugar. E eu acho que essa semana vai ser regada sobre a morte do Silvio Santos. Com certeza. E também, né, uma forma da gente lembrar de quem era esse cara, de como ele foi importante para a televisão brasileira. O Tony falou sobre a comunicação. É imprescindível essa pessoa como comunicador. Eu cresci assistindo isso. Acho que a maioria dos brasileiros da nossa geração, que tem ali entre 35 e 45 anos, cresceu assistindo esse cara. E eu tenho uma coisa, Tony, para falar do Silvio Santos. Eu estava certa vez assistindo, acho que era um produtor promoter, né, que faz shows, é um cara que produz shows, né? Sim. É promoter. Ele estava falando que trouxe uma cantora, não sei se era cantora de ópera, eu não sei ao certo que tipo de artista era, mas ela era internacional. Aí ela veio, no primeiro show que ela veio, todo mundo de repente se levantou quando ela entrou no palco, ficaram maravilhados e, sabe, olhando, e ela pensou que aquilo era para ela. Falou assim, nossa, eu sou tão famosa aqui no Brasil desse jeito. Só que aí o cara falou, não, é porque o Silvio Santos estava no camarote. E a galera percebeu que tava o Silvio Santos lá e Silvio Santos estava no camarote. foi aquela comoção. E o pessoal, o brasileiro ama o Silvio Santos, cara. O brasileiro ama o Silvio Santos. O brasileiro gosta demais do Silvio Santos. Até essa geração nova. Sim, sim. Até essa nova geração aí de 2000 pra cá,
né, de 2010, 2015 para cá, já conheceu o Silvio Santos, gente. Esse cara, ele conseguiu se manter no seu trabalho e ele mal faltava ao trabalho. É. Eu acho que poucas vezes eu via o Silvio Santos dizer assim, amanhã eu não estarei presente no programa. Eu acho que se foi uma ou duas vezes, Elvis, que o Silvio Santos teve que colocar outra pessoa para substituir ele, acho que foi só isso mesmo, uma ou duas vezes. Em 60 e poucos anos, né, que ele Muito teve no tempo, ar. cara. Muito tempo. Então, o brasileiro ama o Silvio Santos, meus queridos heróis. Caiu as calças do... É a primeira... Caiu as calças do animador. Quem mandou não segurar? Ai! Isto é incrível. Fica quieto aí. Eu particularmente tenho ele como um grande ídolo na forma de apresentar, sabe? Aquele jeito de sorrir, sabe? De sempre estar sorrindo. Às vezes até para falar algo sério, ele sempre está sorrindo. E isso... eu sou de rádio, gente. Desde os meus 13 anos de idade que eu trabalho em rádio. Eu comecei em rádio, era na minha cidade, era uma rádio que as caixas de som ficavam nos postes da cidade. Ficavam nos postes ali, na feira, nas ruas principais. E eu trabalhei nessa rádio durante algum tempo. E dessa rádio eu fui para uma rádio mesmo, né? A rádio propriamente dita. A rádio que pega nos rádios e não nos postes, né? Que pega nos rádios das casas. E o Silvio Santos sempre foi minha referência, Elvis. Eu lembro muito de uma frase dele dizendo o seguinte, ele estava explicando, né? A gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos. Trabalhando e fazendo o seguinte, acreditando naquela frase que algum filósofo disse uma vez num livro, ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Só. Eu creio nisso também, Tony. Eu creio nisso. Você tem que colocar a mão na massa. Você tem que trabalhar. Você tem que aprender a trabalhar. Você tem que saber o que você está... Até para mandar, você precisa saber que tipo de serviço é aquele para você mandar outra pessoa fazer. Entendeu? E eu levei sempre isso para minha vida. Eu fui gerente de supermercado durante quase 10 anos da minha vida. Do varejo, gerente do varejo. E o pessoal via muito eu andando para cima e para baixo. E no açougue, no mercado que eu trabalhava no açougue, eu também cortava a carne. E as pessoas perguntavam assim, mas por que tu tá cortando a carne aí e tal? Para mim aprender. Claro. Para mim aprender a saber também comandar as pessoas. Olha, esse corte que você fez não tá legal, o cliente gosta do corte mais fino, mais grosso, etc, entendeu? Então, eu aprendi isso com o Silvio Santos. Eu via, Elvis, que ele estava sempre ali, trabalhando. E, poxa, o SBT girava de uma forma que... Você lembra que teve uma época, principalmente no Nordeste, que só pegava 2 canais, a Globo e o SBT. Era isso mesmo. E quando você não estava na Globo, você estava no SBT. A Manchete também, né? A TV Manchete lá no Nordeste pegava bem, né? Pegava bem. Mas passou pouco tempo, né? Sei, 10 anos. Mas não tem... É porque não tinha realmente como disputar. Não tinha. Não tinha programação. Depois de Cavaleiros é que o negócio... A Manchete disputou muito com programas infantis, né? Infanto-juvenil. Teve também novelas como a Chica da Silva. Algumas novelas boas. Mas assim... Era SBT. Programação Globo. Era SBT e Globo, era. Silvio Santos, gente, simplesmente enfrentou uma das maiores emissoras do mundo, que é a Globo. Ele bateu de frente com a Globo várias vezes. Nesse filme estou eu, está o Luciano, está o Arlindo Silva, que é diretor do nosso jornalismo, está o Manuel de Nóbrega. E surpreendentemente o Manuel tirou uma carta do bolso e vai ler a carta. Agora você vai ver, Carlos, que quando ele estiver lendo a carta, eu vou chorar. Porque ele estava falando de um futuro que ele sabia que não faria parte. Você vai ver o que ele gostaria que eu e ele fizéssemos.
porque ele lutou para que eu tivesse uma estação de televisão. Cara, e tem uma coisa assim do Silvio Santos que eu admiro bastante, que é justamente compreender onde ele tá, saber o que ele tem que fazer e honestidade. O cara era um cara honesto. Tem um vídeo que eu vi recentemente, Tony, dele dando conselho para aquela menina, Larissa Manoela, ir pra Globo. Porque só na Globo ela ia crescer como atriz. Porque o SBT não tinha estrutura de novela para ela crescer. Olha, vou te dar um conselho. Já falei isso uma tanto de vezes. Todas as emissoras de televisão são emissoras de televisão, mas se você quiser seguir a carreira de atriz em televisão, vá pra Globo. Pois é, Silvio, você sempre fala isso pra mim. É claro, eu já porque tive lá a na oportunidade Globo você de vai fazer. ter oportunidade de demonstrar todo o talento que você tem. Tu acredita nisso? Acredito. E, inclusive, você falando de honestidade, ele foi várias vezes cancelado, porque o Silvio Santos é incancelável, gente. É incancelável, exatamente. Ele é um dos caras que... Chama a mulher de gorda. Não, ele não mulher tem que casar virgem. Não, e não sei o que. Ele não tem papas na língua. Essa honestidade dele... Não, ele falou pra filha dele que mulher tinha que casar virgem. Aí ela, sim, mas e o homem não tem que casar virgem também? Tem também. Ele disse a mesma coisa. Se você se mantivesse virgem, porque os homens devem casar com as mulheres virgens, por uma razão, porque quando a mulher sai com outros homens antes de casar, e quando ela casa, o marido não é aquilo que ela encontrou nos outros homens, ela fica frustrada e de vez em quando abandona o marido. Se ela não conhecer os homens antes, ela não vai ter o sexo antes, e conhecendo só com o marido, ela vai ficar satisfeita e o casamento vai durar. Pois é, então, ele preservou muito as filhas durante muito tempo, e quando ele viu que precisava delas para assumir, de fato, a empresa dele, né, que agora é delas, não sabemos agora como é que vai ficar, porque, pelo amor de Deus, ultimamente, meus queridos heróis, eu nem vou falar sobre isso aqui agora. Não vamos falar. Não vamos deixar falar. para outro vídeo. Isso. Como ficará o futuro do SBT em um outro vídeo? Aguarde. Veio agora um site na minha cabeça, Elvis. Tá, Vamos falar sobre isso. Mas, Elvis, ele sempre preservou as filhas. E uma coisa que eu vi ele falando uma vez, né? Minhas filhas eu não quero isso, não. Mas você pode usar essa roupa. Ah, mas sua filha usa ele. Sim, mas é minha filha eu não quero. Entendeu? Esse sincericídio, né? Do Mas Silvio Santos ele é incancelável. Ele é incancelável. não afetava ele, gente, porque ele é incancelável. É um cara que a honestidade, o talento, o trabalho eram tão evidentes que qualquer coisa contra ele abafava, cara. Era muito rápido. Tanto é que, na época que ele se candidatou, foi impugnada a candidatura dele, porque os políticos sabiam que ele venceria sempre. Venceria sempre. É um cara muito amado. E aqui a gente não está dizendo que ele não tinha defeitos. Não é isso. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos aqui como fãs, pessoas que cresceram assistindo esse cara, se inspirando nesse cara, ok? Ele é um cara de sucesso. E a gente não quer ficar falando, mas ele tem defeito X ou Y. Não, ele não era comum, né? Claro. Mas estou dizendo assim, que ele era uma pessoa que tinha também defeitos. E vai sair o filme dele agora, talvez por conta da morte do Silvio Santos, cara. O filme deva mudar. Deva mudar, eu digo assim, o resultado do filme. Né? Talvez o filme vá bem nas bilheterias por conta disso. Ele já seria um filme interessante por conta da história do Silvio Santos. Mas agora... Eu queria que esse filme fosse bom, né? Fosse tão bom. Mas, Tony, sabe? Mas vai fosse mexer uma com a homenagem gente. Realmente Mas vai mexer com a gente. Vai mexer. Vai mexer, assistir um filme agora perto da morte do Silvio Santos. Vai mexer com todo mundo. Eu não acredito que fizeram um filme pra deturpar a imagem do Silvio Santos. Não, com certeza. Gente, eu acho que esse filme, ele não é um filme pra deturpar a imagem dele de fato. Mas pode não ser um filme bom. Pode não ser um filme bem produzido, um filme... o ator não é bom pro Silvio Santos, a gente já falou isso. O ator não é. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o filme, ele vai ter outro significado agora. Sim. Você tá entendendo? Isso é um fato. Vai ter outro significado. E então... assim, pode aguardar que vai ter mais.
Vão ter mais. Não, vai ter. A semana filmes. inteira vai ser sobre isso. Já tem uma série também do Silvio Santos, que também não é uma série tão boa, toda descaracterizada. Eu não assisti. Tá no Globoplay. Eu assisti 2 episódios e não consegui assistir o resto, sabe? Dropei na hora. Mas, meus queridos heróis, esse vídeo aqui é um lamento, sabe? É um lamento. A gente viu isso, já vinha vislumbrando isso já há alguns meses, porque o Silvio Santos não estava mais aparecendo e a gente começou a notar que o SBT mudou algumas diretrizes. Então a gente já Ele não estava mais no comando. A gente já estava prevendo isso. E a gente só tem a lamentar, cara. Para o senhor Abravanel, eu só tenho que pedir um grande obrigado. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Silvio. Muito obrigado mesmo por tudo. Você mostrou como que deve ser um pai, um empresário, um dono de TV e um grande comunicador. Você demonstrou isso profundamente como deve ser. A sorte que eu tive, a saúde que eu tenho, a família que eu tenho, se vocês tiverem, e eu faço votos que tenham, vocês serão tão felizes quanto eu sou. Você foi impecável, Silvio. Eu posso dizer isso. Que Deus o tenha e muito obrigado, Silvio. Muito obrigado por tudo. A todos vocês, muito obrigado. Não tenho palavras, realmente muito emocionado. Já acostumado a estas alegrias, mas hoje é um dos dias mais felizes da minha vida.